As principais notícias do dia, a cada meia hora. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. EP Agro. Nesta semana vamos falar do bom e velho cafezinho. Quase todo mundo gosta. Mas por que o café ficou tão caro nos últimos meses? O que influenciou no preço dessa que é a segunda bebida mais consumida no Brasil? Vamos falar também sobre café especial. Você sabe o que faz o café ser classificado nessa categoria? Tem também a previsão do tempo e a análise do consultor de agronegócio José Carlos de Lima Júnior. É sábado, às 8h30 na tela da EPTV e às 9h30 aqui na CBN. Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN, Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Eu vou dar Juiz apita, o meia ponta meio do campo. Argentina 4. Brasil 1, festa do time argentino, festa da torcida argentina. Hoje com Antônio Lupi. Não deu, né? Boa tarde para todo mundo que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, o Arena CBN. São 4h10. Uma excelente tarde para você que acompanha e vai nos dar carona. Não precisava fazer isso, cara. Desnecessário, né? Caraca, hein? Que porrada. E falaram mesmo que ia dar porrada, né? Não deu. Tomou, né? Juiz apita, o meia ponta meio do campo. Argentina 4. Brasil 1, festa do time argentino, festa da torcida argentina. Não deu pro Brasil. Aliás, que vergonha, hein? Aliás, quer saber de uma situação? Acho que ficou de bom tamanho, porque poderia ser pior. Foram 4. Poderia ter sido um 7, 8, 9, 10 pra Argentina ontem em cima do Brasil. Um vexame. Vexame verde e amarelo ontem no Monumental de Núñez. 4-1 pra Argentina. Fora o baile, hein? Fora o baile. Você já viu... Aliás, boa tarde. Vou começar com esse aqui hoje, que ele tá pé da vida. Boa tarde, Cabelo, tudo bem? Muito boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, Léo Almeida, onde estiver, toda a nossa audiência. Quando você come um doce... Sim. Você come um doce gostoso. Tá. Um doce... Vamos pegar aqui um sonho. Aquele sonho recheado com creme. E aí você deixa... Tem o açúcar, aquele açúcar refinado em cima. Você deixa cair na mesa. O que acontece? Vem um monte de formiga. Sim.
E elas ficam todas loucas da vida e vai, pega e vai juntando aquele monte de formiga e vira uma confusão danada. Ontem o Brasil parecia formigas em campo, perdidas em busca ali de um grão de um cristal de açúcar. E a Argentina aqui, ó, toma, não tá mais comigo, passa, pega, gol, pega, passa, toca, gol. Que vergonha, hein, Luiz? Boa tarde. Boa tarde. O Brasil é um catado, né? Se a gente for falar no boleirês, como a gente dizia na Várzea antigamente, era um catado, né? Um time sem padrão, um time sem alma, e um time que, enfim, reflexo da CBF, de repente, né? Reflexo do comando. Então, uma série de situações aí que culminaram nesse vexame histórico, e que deverá ter desdobramentos. Olha, uma noite trevosa, eu classificaria assim, Lupe. Carlão de Freitas, boa tarde, Carlão. Boa tarde, meu caro Antônio Lupe, boa tarde, ouvinte CBN. Rapaz, a porrada foi grande, viu? Nossa, eu não imaginava e cheguei a me iludir com a seleção, achava que até o clima, o ambiente do jogo poderia ajudar a seleção a equilibrar as ações, embora reconhecendo o favoritismo da Argentina. Nossa, não o Carlão, né? A seleção, né? Nossa, mas a bola rolando tomar gol com 3 minutos, Olé com 4 minutos. O que eu vou falar? Cara, o que eu vou falar? Não tem o que falar, é apenas absorver o golpe, né? E agora está nas mãos da CBF, o que ela vai fazer, se o Dorival permanece ou não, se com um possível novo treinador as coisas vão se ajeitar, restando um ano e pouca coisa aí para a Copa do Mundo. Mas realmente falar em perspectiva para a seleção brasileira hoje é algo utópico. E até agora nada, nenhuma mudança anunciada. Eu não vejo perspectiva. E outra, né? Como se a saída do Dorival fosse a solução para todos os problemas. Pode ser uma solução, inclusive eu acho que ele tem culpa no cartório também. Mas só a saída dele, pra mim, não basta. Eu acho que tem muita coisa a ser revista pela dona CBF. Que vergonha, hein, Chaib? Boa tarde. Muito boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde, ouvintes CBN, né? Você abriu o programa falando que não deu para o Brasil, ficou muito longe disso, né? Não é que não deu, foi um passeio, foi um tango realmente dançado com muito charme, requinte, refinado lá na Buenos Aires, capital da Argentina. O Brasil foi passear lá, tomou um vareio mesmo. Mas em compensação, para alegrar a nossa tarde aqui, os times da região estão fazendo bonito na Série A3, hein? Que o Branco vai vencer o Desportivo Brasil por 2-0, 11 minutos do segundo tempo, está assegurando vaga às semifinais, e a Itapirense está vencendo o Monte Azul por 1-0, 6 minutos do segundo tempo. Inclusive, já mando um abraço pro amigo torcedor do Tigre, o grande Gustavo Dalacqua, tá lá em São Paulo, em Itaim, torcendo muito pro Tigre, viu, Lupi? Opa, grande Dalacqua, tá feliz da vida, hein? 1-0, né? 2-0 Rio Branco. 2-0 pro Rio Branco, Thiago Ribeiro marcou de pênalti, hein? Thiago Ribeiro foi pra rede? Foi pra rede. Coisa boa, hein? Começou como titular, hein? E lá vem o Desportivo Brasil, bateu cruzado, explode na zaga. Sou igual o Cabela narrando agora. Esse Cabelo deve estar aí, né? Aliás, é o seguinte, hein? Ontem nós pedimos o palpite pra Brasil e Argentina e nós tivemos 2 acertadores. O Tandy Negrão falou aqui, ó, 4-1. Tandy Negrão, deixa eu até pegar aqui o telefone dele, final do telefone 72, grande Tandy, hein? 7240. E também, eu acho que o JP de Moraes acertou. Eu acho que foi o JP. Deixa eu pegar aqui, ou foi o Cris Salvione. Eu acho que foi o JP de Moraes. Deixa eu só confirmar aqui, porque hoje, aqui, ó, JP, tá carregando as mensagens aqui. JP de Moraes, se não me engano, também conseguiu acertar o placar. Mas nós temos um outro palpite hoje, e você que está acompanhando o Arena, é o palpitão premiado. Ele tá de volta e o palpite vai para a decisão do Campeonato Paulista. Amanhã vamos conhecer o campeão paulista de 2025. O Corinthians enfrenta o Palmeiras Neoquímica Arena. Neoquímica Arena, o Corinthians saiu na frente. 1-0. E o Palmeiras ainda tenta o tetracampeonato. E aqui na CBN, o seu palpite pode valer um prêmio incrível para você e toda a família. Você quer jantar
ou almoçar em um lugar maravilhoso aqui de Campinas. E ó, o valor é interessante, hein? O valor é muito interessante. Tem palpitão premiado de Palmeiras e Corinthians. A partir de agora, você pode mandar o placar do jogo de amanhã através do nosso WhatsApp 19 99186 9070. 19, o código de área é o DDD 99186 9070. Hoje e amanhã tem palpitão premiado. Qual será o placar de Corinthians e Palmeiras? Peraí, deixa eu entender. Tem que ser o placar. O placar. Não é assim, o Corinthians vem... Campeão não, tem que acertar. É por exemplo, assim, Corinthians 8, Palmeiras 7. Palmeiras 7, Corinthians 8. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. É o placar do jogo. Entendi. É o palpitão premiado. Não é quem vai ser campeão. No olho da mosca. No olho da mosca, porque os acertadores vão concorrer a esse prêmio, olha. Muito especial. Sensacional. Eu acho que na história da CBN Campinas, um prêmio maravilhoso. O valor é muito bom, hein? Muito bom o valor. Um prêmio sensacional. Tá certo? Falando em palpitão premiado, Carlão, você tem um recado pra gente. Eu tenho um recado super especial, Antônio Lupe. Na BYD Daruge, inovação e sustentabilidade andam juntas para oferecer a melhor experiência em mobilidade elétrica. Com a marca que mais vende carros eletrificados no mundo, a BYD traz para você uma linha completa de veículos 100% elétricos e híbridos. São carros com tecnologia de ponta, autonomia líder no mercado e desempenho que impressiona. E mais, com a BYD Daruge, você tem um atendimento exclusivo, test drives diferenciados e condições especiais para dar o primeiro passo na nova era da mobilidade. Seja parte do futuro. Na BYD Daruge, o futuro é agora e ele é elétrico. BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Acesse www.biddaruge.com.br. Boa! Tá dado o recado, palpitão premiado da CBN Campinas. É derby, é final, é Corinthians e Palmeiras. Tem gol lá em Monte Azul. Monte Azul acaba de empatar com um golaço. Vamos ver, aqui tá checando aqui, a gente já traz o autor dessa obra-prima. Boa, esse resultado leva a decisão pros pênaltis. Porque no primeiro jogo 0x0, né? 0x0. Boa. Será que quem vier da A3 vai visitar em Indaiatuba? Não, né? Não, pode visitar sim, porque não tem nada de... Pode até visitar pra conhecer ali o shopping. Mas o Ítalo Mário não. O Ítalo Mário Limonge é um estádio hoje de Série A. Não, gente, não tem nada. Vamos... E tá rolando também, né, o Cabelo? Oi. Tá rolando também o Brasileirão Sub-20, Série B, né? A Ponte Preta estreando. Ponte Preta estreando em casa, né? Tá perdendo do Ituano por 1x0, 15 minutos do segundo tempo. Seu time aí, Cabelo. Ei, Carlão, hein? Ituano 1x0. Hoje não tem pó de ponte, tá? O Fábio Schreiber quis tirar uma com você aí. Acontece. Mas Ituano... É informação. É isso aí, Schreiber. Aqui é futebol total, Schreiber. Já estão passando o carro na macaca, já. Lembrando que o Fábio Schreiber investiu apenas no profissional. Verdade. Ele falou com gosto. Não, o Ituano, ó. Tá certo, Fábio. Vai ter troco, hein? Tentar pegar uma moral aí pro final de semana lá em Capivari, né? Estaremos presentes lá em Capivari pra ver esse jogão, hein? Capivariano e Ituano, hein, cara? Opa! Boa. Ó, então já tá valendo o palpitão premiado. Você também pode mandar mensagem aqui falando da seleção brasileira, né? Que, claro, esse é o principal assunto desta quarta-feira. Hoje é dia 26 de março. Aliás, falando em dia 26 de março, hoje tem sarcófago, não tá mandando uma mensagenzinha pra quem? Não. Chegou o pedido lá já ou não? Verdade. Não. É a faixa, né, no caso? Não, é o boleto que chegou mesmo. Tá Lembrando que hoje é dia 26, sabe como é que é? Eu imagino. Tem sarcófago? Tem sarcófago. Tem? E hoje temos a Envolve Ponte Preta. Ponte Preta? Exatamente. Entendi. Ela enfrentou quem? Um time dos mais tradicionais. Quem é? Eu não posso Qual é a cor predominante? Ele é um alvinegro. Então já sei, a Ponte jogou com a Ponte. Pode ser com a Ceará. Ponte. É o Rio Grande, lá de Rio Grande do Sul, lá no time mais velho também, junto com a Ponte Preta. Mas né? Você também mexe num vespeiro sem necessidade, né, Fábio Chaves? Não, os dois são os mais velhos. Não, é um alvinegro. A Ponte tá em atividade até hoje, né? É um alvinegro.
É o... Rio Negro de Manaus. Rio Negro. Não. Alvinegro da Vila B. Pode ser o Santos. Pode ser o Santos. Votuporanguense. Votuporanguense. Comercial de Ribeirão Preto. Comercial de Ribeirão Preto. Quem mais? Ah, deixa eu ver. O Mesquita do Rio de Janeiro. Central de Caruaru. Campo Grande. Nossa. Central. Botafogo do Rio. São várias opções. Tá bom. Várias opções. Mas essa música que nós vamos ouvir agora, ela foi lançada, né? No mesmo ano do jogo. Aliás, não fui eu que separei a música, tá? Eu já tô pedindo desculpas antes da música ser exibida. Eu peço desculpas. O Lupe é engraçado. Quando ele escolhe, ele é engraçadinho. Pra você que tá ligado na CBN, qual é a música que foi lançada no mesmo ano do jogo? De camarote, eu bebendo gela, tomando ciroque. Eu tô no giroque, no meio da balada. Ninguém na geladeira. Agora de camarote. Wesley Safadão. Tá baladinha. Daí a dica. Lembrando, foi o William Cabelo, o autor da escolha. Bela escolha, Cabelo. Bela escolha, cara. Sensacional. Sensacional. Olha, Um dos melhores números do Sérgio. perdemos, acho que a maioria da audiência já foi pro outro lado. Safadão, pô. Vamos fazer o seguinte. Antes do intervalo, 4h22. Nossa, 4h22, daqui a pouco é o repórter CBN. A gente vai pro intervalo. Na volta, vai ter o sorteio. Só 2 vencedores ontem do palpite do Brasil: Tandy Negrão e o JP de Moraes. Vai ser a moda antiga. Tá aqui, ó. Final do telefone dos dois. Cabelo vai sortear um papelzinho. Quem sair ganha necessaire da CBN, tá bom? Coisa linda. E a gente fala dessa derrota, desse vexame do Brasil pra Argentina. Eduardo Rodrigues está na Central Técnica e o França no streaming tá no ar, o Arena. Mulher do mundo. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Eita, o Monte Azul virou o jogo lá pra cima da Itapirense. 2-1 pro Monte Azul. Com esse resultado, o Monte Azul... O goleiro deu um galetinho? Foi um pequenino frango. Tá certo. A gente tá acompanhando aqui, o Rio Branco também tá vencendo o jogo, tá vencendo o Esportivo Brasil 2-0, resultado que coloca o Rio Branco no Ziriguidu, na ele tá lá. semifinal do Campeonato Paulista da Série A3, brigando por acesso. Tem um ouvinte que mandou um áudio aí, ô Bolacha, você pode soltar, por favor? O Aldemir aqui, ouvinte de Valinhos. Opa! Vamos tirar a mão do bolso aí, ó. Só 2 eventos ganhou. Vamos dar o prêmio pros dois, gente. Beleza? Um abraço a todos aí. Ô, Valinhos, é o seguinte, combinado assim, fechado, combinado. Não é. Você sabe que não passa por mim, né? Vem, a ordem vem de cima. Temos 2 papéis aqui, você vai tirar um papel. Vai, escolhe um. Deixa eu balançar aqui. Vai. Nossa, que demora. Beleza. Quero ver se quem levou? Ganha nessa daí. Quem acertou? 7240. O Tandy Negrão levou a necessaire da CBN. Negrão. Ele falou que a Argentina ia fazer 4-1 no Brasil, goleada para a Argentina. O JP de Moraes também tinha colocado 4-1. Então realizamos ontem o palpitão de Brasil e Argentina. Tandy Negrão, final do telefone 7240, ganhou a necessaire da CBN. Já a gente entra em contato para você retirar o prêmio, tá bom? 4h29. E claro que tem o palpitão premiado do Campeonato Paulista. Já tem muita gente bombando. Ó, Timão 2-0. Palmeiras 3, Corinthians 1, Bruno Pacchioni foi quem mandou mensagem. Corinthians 0, Palmeiras 1 no tempo regulamentar nos pênaltis, o Palmeiras perde. É o Flávio de Vinhedo. Abel para técnico da seleção já. Tem muita gente, daqui a pouco no decorrer do programa eu vou lendo as participações e as mensagens dos ouvintes. Também tem gente reclamando da CBF, hein? Beleza, gente? Quando o time da CBF, jogadores e técnico fraco demais, é o Ronaldo. Boa tarde, meu nome é Thiago do Padre Anchieta. Que golaço. Palmeiras. Opa, tem gol aonde? Itapirense. Empatamos? Quem fez o gol? Vamos ver aqui. Golaço de bicicleta. Bicicleta? Ô, louco. Empatou Itapirense. Que golaço. 2-2, né? 2-2. Só um minutinho, Chaibe. Olha lá, vou repetir. O Walter, 2-1 pro Corinthians, mandou mensagem pra gente aqui. O Paulo Roberto de Campinas. Boa tarde, galera. Corinthians 2-1, Palmeiras. Pode mandar mensagem hoje e amanhã durante o Arena, porque nós teremos o palpitão premiado e tem um baita prêmio pra você compartilhar com toda a família. Fala, Chaibe. O ouvinte falou sobre o treinador da seleção, sugerindo Abel Ferreira, né? E o André Rizek, apresentador lá da Sport TV, afirmou que a CBF convocou o Dorival Júnior para a próxima sexta-feira para uma reunião entre o Dinaldo e ele, Dorival. Ou seja, nessa sexta-feira pode então haver a demissão do Dorival Júnior, né? Todo mundo está nessa expectativa e o Rizek confirmou essa reunião para a próxima sexta-feira. Podemos ter novos capítulos aí, viu? E aí, Carlão?
Cara, eu acho que a presença... Já saiu... depois a gente fala. Carlão, fala depois também. Depois a gente fala. Se vai chamar só também. Sexta-feira, hoje é quarta, é muito tempo. Vamos pro Repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Quarta-feira, 26 de março de 2025. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu adiar o julgamento conhecido como a DPF das favelas para quinta-feira da semana que vem. A ação estabelece protocolos para a realização de ações das forças de segurança em comunidades. Barroso afirmou que a corte pretende dar um voto de consenso sobre o assunto e que isso não foi possível hoje, devido à análise da denúncia de tentativa de golpe de Estado. O ministro destacou a preocupação do STF com a letalidade policial, principalmente nas comunidades dos centros urbanos. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, publicou nas redes sociais uma nota de apoio aos familiares do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que morreu nesta manhã. Alckmin disse que o político se notabilizou pela competência como gestor e partiu se dedicando ao povo da capital mineira. Fuad Noman morreu aos 77 anos em consequência de complicações de linfoma não Hodgkin, que é um tipo de câncer. Ele estava no hospital Mater Dei desde o dia 3 de janeiro. Na noite de terça-feira, o prefeito sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado. O Brasil deverá chegar perto de consumir 1 bilhão de litros de cerveja sem álcool em 2025. O levantamento da consultoria Euromonitor. As vendas saltaram quase 198 milhões de litros em 2020 para 650 milhões em 2023, um aumento de mais de 200%. Mesmo com o crescimento, a bebida sem álcool ainda responde por apenas 1,2% do volume total de cerveja no mercado. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Campinas Montemor, uma atualização, a gente comentou mais cedo, teve um acidente à altura do quilômetro 4, na altura do Parque Santa Bárbara, em Campinas. Esse acidente na pista sentido Lix da Cunha, agora a pista já foi liberada, então nosso ouvinte que vem em direção de Campinas já consegue passar por ali sem maiores problemas. No sentido contrário, em direção de Hortolândia, aí a movimentação já é maior a partir da saída pela Lix da Cunha, então atenção à altura ali já do Trevo da Boche. Falando também da rodovia Santos Dumont, que tem movimentação maior em direção de Viracopos em Indaiatuba, principalmente na altura do Ziel aqui em Campinas. Para quem vai acessar a Prestes Maia, por enquanto não tem dificuldades. E na rodovia Dom Pedro já diminui a velocidade, chegada para a rodovia Anhanguera a partir da região dos Amarais, atenção à altura do quilômetro 144. Lupe. Muito obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti Pera Williams por apenas R$ 9,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. A nova Ford Ranger. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. 4h36. Agora recado importante para você da Clínica Upman. Marcos Lima tá aqui e traz as promoções e também esse recado importante para quem quer aí cuidar da saúde, principalmente para o público masculino, Marco. Tudo bem, Lupe? Tudo bem? Ouvintes da CBN, estou falando aqui já há bastante tempo, né, Lupe? A gente vê aí, as estatísticas têm mostrado que os homens, principalmente homens acima de 40 anos, 50% deles vão ter algum grau de disfunção erétil. Seja ejaculação precoce, seja falta de libido, seja que não tem aquele desempenho sexual satisfatório. E muitos, Lupe, não procuram ajuda médica. Vão na farmácia, compra lá o laranjinho, o azulzinho, fica procurando no Google. Você sabe qual que é a palavra-chave, uma das mais procuradas do Google? Tadalafila. Acha que isso vai resolver o problema. Isso não resolve o problema. Pode até funcionar, ser paliativo, mas o que resolve mesmo é tratamento médico, com acompanhamento médico. E é isso que a Clínica Upman oferece para você. Então eu venho aqui, eu falo para vocês, a gente faz essa condição especial que é um sucesso. Tem muitos ouvintes aqui da CBN felizes que fizeram o tratamento em Piracicaba, em Campinas, em São Paulo, em Santo André, que é onde são as nossas unidades, ou por telemedicina. Você que não quer ir até a clínica, você consegue fazer por telemedicina o seu tratamento médico. Então você vai ligar agora no 0800 591 2223. Esse telefone, Lupe, também é o WhatsApp, 0800 591 2223. Telefone que você vai ligar agora até às 5 horas da tarde. Nós vamos fazer uma condição especial para você iniciar já o seu tratamento. Nós temos clínica aqui em Campinas, na Norte Sul, temos em São Paulo agora, Lupe, inauguramos lá na Paulista, num lugar super centralizado, temos em Santo André, em Piracicaba, ou você pode fazer por telemedicina. E também saber mais, Lupe, do nosso tratamento inédito que nós estamos fazendo de aumento peniano, que é a famosa harmonização íntima peniana, que é feito tudo lá na clínica, no mesmo dia, indolor, paciente vai embora, já vê os resultados imediatos, tem aumento considerável de comprimento e de largura. Para saber mais, você liga agora, vamos fazer a condição especial para melhorar sua autoestima, sai da clínica feliz no 0800 591 2223. Esse telefone também é o WhatsApp, você liga agora e você vai melhorar a sua autoestima, seja para tratar ejaculação precoce, falta de libido, impotência sexual, disfunção erétil, ou também fazer esse aumento peniano, que é um sucesso que os pacientes estão fazendo lá na clínica conosco. Então liga agora no 0800 591 2223, condição especial até às 5 horas, e nosso lema continua sendo, Lupe, sexo é saúde na Clínica Upman. Melhore sua autoestima, liga agora no 0800 591 2223 e transforme a sua vida sexual. Tem tratamento médico responsável, seguro, e lá os médicos têm mais de 20 anos de experiência. Então, tratamento que funciona e nós estamos à disposição. Até às 5 horas essa condição especial. 0800 591 2223. Chama lá no Zap pra nós, tá bom? Combinado. Um abraço, uma boa tarde. Tá dado o recado. Valeu. Abraço. Marcos Lima, da Clínica Upman. 4h39. Boa tarde, pessoal do Arena. Sou a Alessandra de Indaiatuba. Ela tá falando que o palpite dela é 2-0. Eu conheço essa foto aqui, hein? Primavera! Ela disse que já subiu? Não. Já, aqui, já ó. subiu. Pode comemorar, avisa o cabelo. Não. Ô, Carlão, a pergunta que eu te fiz antes do break. A saída do Dorival é a solução para os problemas da seleção brasileira? Eu acho que pode ajudar, mas não é a solução dos problemas. Eu acho que o problema é muito mais grave do que a gente imagina, e a gente tem falado aqui, né, de cima para baixo. Eu acho que começa com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que é bem controverso, né, com muitos problemas também. Só que foi eleito até 2030, né? Então, esse sistema que o Ronaldo Fenômeno foi eleito tem falado... ou foi uma aclamação? Foi uma aclamação. O Ronaldo Fenômeno isso é importante, tem falado muito. E me incomoda a barbaridade, né? E hoje a gente vê uma seleção sem identidade, uma seleção sem representatividade, com bons jogadores, mas que nenhum consegue aflorar
né, a qualidade técnica com a camisa amarela. Hoje estamos atrás. A Argentina não tem nem comparação, né? Não dá para comparar com o time argentino, não tem nem comparação. Mas estamos atrás da Colômbia, estamos atrás do Equador. Eu acho que atrás da seleção uruguaia, né? Em termos de qualidade, acho que somos a quarta, quinta força do futebol sul-americano, muito em virtude destes desmandos da CBF, um ciclo de Copa do Mundo horroroso, ninguém sabe, na verdade, quem é o treinador, e a gente já tinha falado aqui há muito tempo, não sei se o Dorival seria o técnico da Copa do Mundo, e não vai ser o técnico da Copa do Mundo. Ou seja, muita desorganização, muita bagunça, e isso acaba refletindo dentro de campo, com jogos pífios, com jogos complicados, e ontem eu acho que foi assim... Um desempenho medíocre. A prova de que a pancada foi forte. Eu acho que ontem foi a prova de que o futebol brasileiro, a entidade que rege o futebol brasileiro e coordena e comanda a seleção brasileira, precisa de um restart, sabe qual a sorte, né, da seleção? Mas a gente sabe... Rapidinho, Chaib, só pra... A sorte é que classificam 4, 5. Ah, sim. 4, 5. Então vai classificar. Aí chega lá, eliminada, sei lá, a primeira fase... Mas a minha preocupação é a Copa do Mundo, eu acho que é uma outra história. A gente já acompanhou, inclusive a própria Argentina é retrato disso, né? Por que o Scaloni tá lá? Porque o Scaloni, ele surge através de uma crise gigantesca do futebol argentino, as coisas se encaixam e hoje ele é um baita de um treinador comandando a melhor seleção do mundo. Copa do Mundo eu prefiro tirar um pouco desse combo, mas o que me preocupa é assim, o que vai acontecer até a Copa do Mundo? Acho que vamos nos classificar. Mas em termos de futebol, de qualidade, de representatividade, não vejo nada, não tem nada. Um pouco mais de um ano pra Copa, né? Os protagonistas não aparecem, né? Um Vinícius Júnior, um Rodrigo. As individualidades, não aparecem, né? Oi, Chaib. O Carlão falou muito sobre essa bagunça que é na CBF, né? Só que a gente tem exemplo também no nosso país vizinho, inclusive jogou ontem contra o Brasil, lá na AFA, né? O Cláudio Tapa também, a AFA é uma bagunça também, só que eles conseguem blindar a seleção. É como se fosse duas instituições, né? A AFA sendo uma e a seleção argentina a outra. Ou seja, no Campeonato Argentino a gente tem 30 times, no ano passado não fizeram rebaixamento, teve virada de mesa também, uma bagunça generalizada. A gente teve isso também no Campeonato Brasileiro, a própria CBF aqui, quando o Ricardo Teixeira era o presidente, também era uma bagunça, mas antes a gente conseguia blindar a seleção brasileira desses problemas. Hoje em dia, tudo está sendo uma mesma coisa, né? A seleção brasileira, a CBF, a bagunça dos campeonatos, a bagunça de tabela e tudo mais, fazendo, como o Carlão falou, refletindo no campo, na própria seleção. Antigamente era blindado, eram duas instituições diferentes. A CBF como coordenadora aí do Campeonato Brasileiro e a seleção brasileira. Hoje em dia, essa mesma bagunça que acaba refletindo, sim, na seleção brasileira, e a Argentina, com o Cláudio Tapa aí nessa bagunça também, acaba tendo sobressaltos. Hoje eu tava ouvindo, eu vou dar o crédito aqui pro Craque Neto, né? Claro. Que é um cara que sempre fala aí na Bandeirantes, e ele falou uma coisa que e poucas pessoas também comentaram sobre isso. Claro que tem o problema da CBF, mas como o Fábio Chaib disse lá atrás, eles separavam isso porque desde que eu conheço futebol, sempre quem tava ali tinha um problema ou outro, e eu não vou entrar em qual era o problema porque todo mundo já sabe. O que acontece? A gente fala muito da seleção argentina, né? Ontem a gente viu a entrega, a forma com que eles jogaram, e não foi ontem não só, contra o Uruguai também no jogo passado, eliminatória tá sobrando, campeão mundial, campeão da Copa América, então assim, eles estão numa fase melhor, só que isso também passa pelos jogadores, e o Neto falou uma coisa, o jogador da Argentina hoje, ele com a perna quebrada, ele machucado, ele quer vestir a camisa da seleção, ele quer jogar, ele quer representar a seleção dele em campo. E eu acho que no Brasil, mas a maioria dos atletas jogam lá fora. Eu acho que esse não é o problema. Tem gente boa aqui também. Sim. O Júlio hoje no CBN Esportes falou que poderia convocar jogadores que atuam no futebol brasileiro e que na visão dele, do Júlio Nascimento, que coordena e que comanda o CBN Esportes, são jogadores melhores do que jogam lá fora e foram convocados. Mas, cara, tem que, antes de convocar, pega o telefone, liga pro jogador e fala assim, é o seguinte, você quer jogar? Os caras falam, tem que viajar, vai ter jogo aqui, eu tô preocupado. Então tá bom, obrigado. Desliga e nem convoca. Exatamente. Liga pro outro, você quer? Não, eu quero jogar. Eu vou jogar, eu sei que a gente tá precisando dar a volta por cima. Comprometimento, eu quero jogar, mas eu tô com uma dorzinha no músculo, mas eu vou jogar. Então beleza, pode vir. Cara, falta vontade. Ontem o Brasil, ele era um time tão sem alma.
um time sem vontade pra jogar, que esse é o vexame. O 4-1 não é o maior vexame, o vexame foi o que os jogadores representaram, né, em campo, né? Nós não demos um chute ao gol. Eu sempre bato nessa tecla, tomar gol com 3 minutos e gol de... Os gols da Argentina, e olha que a Argentina é um timaço, mas os gols da Argentina, todos gols de churrasco, né? Gol de tiozão. O quarto gol era o gol da quadra aqui, ó. O Azan que fez um gol igualzinho. Cara, só que quem tava na zaga? Jefão, 120 quilos. Pesado. Eu, cansado. Quem que era o outro que tava? O irmão do Jefão, Jefinho. 110 quilos. E aí ele foi lá no segundo pau e fez o gol. Mas o Murilo não tá um pouco diferente ontem, não. Eu vendo o Murilo ontem, parecia que ele parece um boxer. Né? Ele parece um boxer. Agora, o primeiro gol, o Julian, ele sai dentro dos dois zagueiros, passa entre os dois. O goleirão também, caçando borboleta, chamando gol uma barbaridade. O Arana perdido. O segundo gol que eu falei, até no CBN Sports, que o Álvares, né? O Julian, ele dá um tapa pra trás. Cara, ali parecia rachão, casado contra solteiro, rua de baixo contra rua de cima. Cara, olha, ontem foi assim, né, o 7-1 tá lá, guardadinho, né, que todo mundo vai se lembrar. Mas entra pro panteão das piores apresentações. Brasil e Honduras, né? Eu acho que é o pior. Mas a disparidade... É o 7-1 a primeiro e ontem o segundo maior vexame. Nossa, cara, num clássico, sabe? Mas foi na Argentina, não importa. Redobrada. Vexame. A disparidade entre os times, pra mim, fica visível no meio campo, né? Nossa, o André e o Joelito, 2 bons jogadores, mas medianos no futebol mundial, contra um Depou, jogando muito, Enzo Fernandes, o próprio McAllister também se empenhando, jogando muita bola. O Depou dominou o meio campo ontem. O Brasil ficou parecia time de criança perto de adultos, né? Depois jogando muita bola. E ontem eu tive uma sensação, um sentimento que há tempos não sentia. Essa raiva de eu também, eu topei até uma agora. Coisa que eu pensei que eu não estava torcendo mais pra seleção brasileira, mas quando eu vi o Enzo Fernandes provocando, vocês aceitaram a provocação do Rafinha antes. Não, eu tô falando assim, Chaibe, Carlão, o duro, o duro, você principalmente, Cabelo. O duro, esses caras fizeram a gente ter um sentimento, mas pô, é soda, né? Você vê, pô, Paredes, os caras tirando, tem que é verdade, Nossa, emoção, verdade. Hein? Gol do Desportivo. É verdade, e tirando um sarro com razão, mas cara, é doído. Você com a camisa amarela, a camisa gigante, gloriosa, maior do que a Argentina, mais pesado do que a da Argentina, o cara fazendo caretinha, fazendo miar. Mas aí, eu nem lembrava desse sentimento que eu tinha pela seleção. Vocês falaram do Rafinha, tá certo, tem que ter esse espírito mesmo. Não, eu não falei, não. Você falou. Eu não falei. Você falou duas coisas. Você falou assim, Primavera campeão da 2 e que o Rafinha foi bem demais. Eu não disse Primavera campeão. Eu confesso que eu falei. O Fábio Chaibe falou, Carlão falou. Você falou. Eu minimizei. Ele falou uma grande bobeira. Aí chegou lá, terminou o primeiro tempo, 3-1, o goleirão já deu aquele jogo de ombro aqui, ó. Nossa, cara. Aí, no primeiro tempo, cara, embaixadinha. Aquilo lá se faz comigo na Copa Imprensa, eu vou no goleiro, velho. Tem que ser no joga pelo amor de Deus. Não, aquilo lá não, tá louco. E outra, vocês falaram que eles estavam certo. Juntou 5, 6 argentinos, cadê os caras pra tretarem? Não, nem pra tretar. Nem pra brigar. Nem pra tretar. Pô, tá louco. Nem pra um... O cara saindo lá... Assim. Eu não disse o cara saindo lá no meio de 6, 7 argentinos, não teve um pra ir lá com o Rafinha pra peitar os caras também? Você falou... tá louco. Inclusive, quando você falou, eu concordo, tocou seu telefone aí com o rapaz da faixa, campeão da Série A2, aí você saiu pra atender e não terminou o raciocínio. Não tem nada Mas disso. Você falou assim, viu, Cabelo? Não, eu não falei. Por isso, Carlão, que eu falei semana passada, que eu falei, aí a gente deu risada também, mas falta isso pra seleção, falta o pagode, a união dos caras, todo mundo tá fonezinho, louco. andando sozinho. O Fábio Sormani falou aí um monte aí, olha, e algumas coisas eu concordo com ele. Pelo amor, como que é aquela palavra, Batistão sempre faz letargia, né? Direto, Batistão, tem homenagem pro nosso CB. Cara, que sono lamentável, danado. É lamentável. Pelo fica. Eu lembro, jogava interclasse, perdia, eu ficava pé da vida. Pô, tem que ter raiva da derrota, raiva do adversário. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Palpitão premiado, atenção, já tem muita gente mandando mensagem. Quem mandou mensagem já tá concorrendo, viu? Tem muita gente, ó. Pessoal falando de seleção brasileira, deixa eu ver aqui, ó. Mandando áudio, 2-0 Palmeiras. Quem mandou mensagem, 9144. Esse aqui mandou áudio, depois eu preciso ouvir. O Gerson, do Vianorte, Campinas. Corinthians 0, Palmeiras 2. Quem mais? Vamos ver aqui.
Wilson Capelli de Vinhedo, amanhã Corinthians vence por 2-1, Palmeiras 1-0, Paulo Vinícius. Renato Alves, Brasil estava bem postado em campo, mas bagunçou completamente após a execução do hino nacional. Essa é boa. Emerson falou que vai ser 3-1. Ah, não, esse aqui é o sarcófago que ele falou. 1-1. Lupe, uma final dúvida, do telefone uma 41 30. Só um minutinho. Final do telefone 1643. O Sérgio de Americana, Palmeiras 3, Corinthians 1. Todo mundo que mandou palpite já tá concorrendo. Todo mundo. Aí só precisa torcer pra acertar o placar do jogo pra concorrer a um prêmio espetacular que nós só vamos divulgar amanhã. Tá Calma, segura a emoção. Segura a marimba aí. Mas eu posso garantir que é um baita prêmio. Você acha que eu gostaria? Eu acho que com o que você tá consumindo hoje, não vai dar nem pra primeira rodada. Mas tudo bem. Fala, Chaibe. Qual é a sua dúvida, Chaibe? Porque a dúvida do Chaibe pode ser a mesma do coleguinha. 2 ouvintes mandam, sei lá, 1-0 pro Palmeiras. Daí tem a decisão por pênaltis. Vai contar também a decisão por pênaltis? Como que é acertou o placar. Foi 2-1 Palmeiras? Acertou o placar do jogo. Nos pênaltis aí não tem problema. Muito bem. Porque pênalti já é só pra decidir quem é o campeão. Pra deixar claro, né? Pra deixar claro. Cristalino, né? Cristalino. Um processo tranquilo, liso, sem reto. nenhum tipo de corrupção. Muito bem. Tá bom? Então, se você não mandou mensagem, 99186-9070, código de área é o 19. Se você tá indo embora pra casa, quer concorrer a um grande prêmio que será divulgado amanhã aqui no Arena, já pode mandar, tá bom? Ó, Corinthians 0, Palmeiras 2, é o José Vitor Mortinotti. Palmeiras 2-0, final do telefone 0700. Palmeiras 2, Corinthians 1, é o Guimarães. É Bugrino, lá de Hortolândia. Cristiano Gomes, Corinthians 2, Palmeiras 0, já tá concorrendo. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Nossa, tem muita gente. Boa tarde, Arena. Corinthians 1, Palmeiras 3, é o Vail que mandou mensagem. Final do Paulistão, 1-1. É o... Deixa eu ver, final do telefone 3848. Cláudio Amaral Cardoso, de Capivari, foi quem mandou mensagem pra gente também. Tem muita gente, ó, final do telefone 1998. É o Afonso, de Americana, Corinthians 2, Palmeiras 1. Vamos ver esse aqui. Vamos lá, Palmeiras 3, Corinthians 2. A gente vai falar muito desse jogo também amanhã aqui no Arena. Boa tarde, pessoal. Amanhã empate 2-2. É o Denis, de Campinas, que mandou mensagem pra gente. Muita participação, muitas participações, muito legal. Vai travar o servidor. Elizardo Trindade, Palmeiras 1, Corinthians 1. Boa tarde, Arena. Corinthians 2, Palmeiras 0. É o Regis que mandou mensagem. Palpite, Corinthians 2, Palmeiras 1. O E. Vilásio, de Mogi Mirim. Palmeiras 4, Corinthians 1. Rafael, de Nova Odessa, tá participando. Muitas participações e você também pode concorrer. Aliás, Carlão de Freitas... Você tem mais um recadinho pra gente, Eu tenho um recadinho, Antônio Lupe. Na Nissan Daruja você encontra a verdadeira essência da tecnologia japonesa em cada detalhe. Nossa linha de veículos atende a todos os perfis, desde SUVs modernos e sedãs sofisticados até picapes robustas de alta performance. Com design inovador, motores avançados e sistemas inteligentes de segurança, cada Nissan entrega conforto, eficiência e durabilidade incomparáveis. Do icônico Nissan Kicks ao potente Frontier. Aqui você tem atendimento personalizado, test drives exclusivos e condições especiais para garantir o seu Nissan. Nissan Daruji, 100% tecnologia japonesa, 100% para você. Acesse www.nissandaruji.com.br e conheça mais. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a Clínica Upman, 0800 591 2223. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV.
Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E amanhã tem Vôlei Renata em quadra. A equipe de Campinas encara o SESI Bauru às 9h pela última rodada da primeira fase da Superliga. O Vôlei Renata, se vencer e torcer por um tropeço do Minas, pode terminar na segunda colocação e ter aí uma vantagem maior nos playoffs da Superliga Masculina. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro e 57, a dúvida da Maria Paula Paulinetti. Pode mandar mais que um palpite? Não. Corinthians 1, Palmeiras 0 é o palpite dela. Agora, se ela quiser mandar por outro número de telefone, aí ela é um outro WhatsApp. Aí pode, tá bom? Beleza? Maria Paula, tá concorrendo. Corinthians 1, Palmeiras... Ela mandou um Messi positivo aqui, ó. Messi positivo? Aí não, hein, Maria Paula? Tamo numa ressaca brava aqui. Pode abrir. Opa. Chegou a hora, hein? Vamos rapidinho, porque a música cai a audiência. É o seguinte, quem jogou com a Ponte? O Santos. Santos. É o do Pelé. Não é o do Pelé. Quem tava no Santos, então? Você não acredita. Fala. O Gabriel. Lembrei. Gabriel, não sei se você sabe. Ele começou... São Vicente. Ele veio aqui na base. Não, ele começou aqui na região de Campinas. Sério? Na Iraçamapolense. Ah, então não é o mesmo Gabriel. Não, depois ele teve a família, mudou-se para a Baixada Santista. Certo. E lá ele começou a... Ele tá em atividade ainda ou não? Eu não tenho essa informação. Tá, porque esse Gabriel que eu lembrei, ele abriu um quiosquinho ali no Gonzaga. Não era pizzaria? Não, quiosquinho de bebidas e destilados. Muito bem. Gabriel no Santos, hein, ô Carlão de Freitas? Contra a Ponte Preta. Vamos ver, com essa música... Vai. Vamos de 2010. 2010? E aí, ô Chaibe? Antes do palpite, só pra informar que o Rio Branco marcou o terceiro gol, viu? 50 minutos na segunda etapa, o Rio Branco 3. Acabou o jogo, hein? Essa música aí, eu lembro que eu tava na pá virada aí, né? Essa música aí foi lá pelo ano de 2015, cara, mais ou menos. Meu Deus. Vamos ao VT? Vamos lá. Aliás, Voando, matéria de Caio Maciel. Nossa, pelo amor de Deus. 7, 8, 9, claro, 10. Que tal ao contrário? 10, usada por Renato Cajá, encontrou Birubiru com a 9 na área. Um toque de classe e gol! E antes do 9, vem o 8. Mais uma vez, Renato Cajá. Agora na cobrança de falta, encontrou Bruno Silva com a camisa 8, que tentou 2 vezes até a bola entrar. 2-0. Vanderlei, a noite não era do goleiro do Santos não, hein? E não ter segurado essa bola foi o menor dos problemas dele. Calma aí que a gente já fala do goleiro. Porém, no rebote, bola pra área e Gabigol na dividida mandou pra dentro. Gol do Santos. Gabriel pegou a bola, pôs debaixo do braço pra puxar uma reação santista. Só que a Ponte estava seguindo a regrinha. Depois do gol do camisa 9. O camisa 8 só poderia ver o 7. Certo? Correto. Rildo chutou e contou com um leve desvio. Gol da Ponte, 3-1. Temos ganhadores. E aí? O ouvinte, que você falou o palpite dele, mas ganhou. E Fábio Scheibe, muito bem.
Ponte Preta 3, Santos 1, Paulistão 2015, a ponte de João Carlos, Rodinei, Thiago Alves, Pablo e Jefferson, Josimar, Bruno Silva, Fernando Bob, Renato Cajá, depois Adrianinho, Biro, depois Tomás e Rildo, depois Rony, técnico Cuidado Guto, que ele chora até o final, Guto hein, Ferreira, o Santos de Vanderlei, depois Vladimir, Cicinho, Verley, David Braz Varley. Não, Verley. É o Werley. Varley. Atacante. Washington. Ele já tá desconcertado. David Braz e Vitor Ferraz, Valência, Renato e Lucas Lima, Giovani, depois Thiago Ribeiro, Gabriel, Gabigol, depois Elano e Ricardo Oliveira, técnico Marcelo Fernandes. Luana Maciel. Será que é parente do Caio Maciel ou não? Será? Ela tá ouvindo A e falou matéria aqui, foi do ó. Caio, né? Palmeiras 3, Corinthians 1. Amanhã, você que não mandou o palpite Não perca. hoje, pode continuar amanhã a partir das 4 da tarde aqui no Arena, o palpitão premiado, e aí depois é só torcer. E claro que amanhã nós vamos falar bastante da decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. O bicho Tem vai Sertãozinho pegar. Catanduva hoje, hein? Segura Grande aí, Léo. abraço pra todo mundo, 5 horas e 2 minutos. Valeu, gente, pelas Valeu. mensagens, pela audiência, e amanhã a gente volta aqui na CBN. Vem chegando aí o ponto final. Grande abraço pra todo mundo e ó, juízo, hein? Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2222.